Fala galera da turma Pro do curso Progressão, Sistema Progressão de Ensino. Eu sou o professor Fábio Neposiano e vou trabalhar com vocês a parte de raciocínio lógico. Nós vamos debater algumas questões aqui que caíram recentemente em concursos militares e que são muito importantes para o aprendizado de vocês. É um pequeno resumo, mas um resumo assim muito abrangente envolvendo os principais tópicos da lógica. Nós vamos começar trabalhando agora a parte de proposição, lógica proposicional. Bem, vamos à nossa primeira correção, a correção de uma questão de proposição que caiu no concurso recente. Considerando P e Q proposições, analise as alternativas e marque a incorreta. O que ele está pedindo para você aí? Marcar a alternativa incorreta. Quando você lê uma questão de prova, você tem que ler com calma. Por quê? O nervosismo vai fazer com que você analise de forma errada. Vamos à nossa primeira alternativa. A proposição não P tem sempre o valor oposto de P. Não P. O que significa esse símbolo aqui? Isso aqui é um símbolo de negação. Quais são os dois símbolos de negação que nós temos? É esse símbolo e o tio antes da proposição. Tem sempre o valor oposto de P. O que seria isso? Vamos falar. Maria é bonita. Qual é a negação de Maria é bonita? Maria não é bonita. Então é isso que ele está falando. Se eu falo que a minha afirmação Maria é bonita é P, o valor oposto de não P é a negação. Maria não é bonita. E logo após ele fala, isto é, não P é verdadeira quando P é falsa. Se você não considera a afirmação que Maria é bonita verdadeira, você considerar ela é falsa, o que vai acontecer? Quando eu falo que Maria não é bonita, você vai considerá-la sendo verdadeira. É isso que ele está querendo falar. Isso aqui sim está corretíssimo. Questão número 2. Uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Isso não pode, galera. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por que não pode? Princípio básico da lógica. Quais são os princípios da lógica que trabalham na parte de proposição? O primeiro é o princípio da não contradição, que é exatamente isso. Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você pode ter vários segmentos, mas no final, ou a frase será considerada verdadeira ou será considerada falsa. Ela não pode ser considerada falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Se acontecer isso, ela não é considerada uma proposição. E também dentro da lógica nós temos um segundo princípio, é o princípio do terceiro excluído. O que representa o princípio do terceiro excluído? Ele fala que uma frase não pode apresentar valor que não seja nem verdadeiro nem falso. E essa frase, do jeito que está, ela está indo na contradição. Isso aqui é o princípio da não contradição. Isso aqui está errado. Então a minha alternativa a princípio já é o número 2. Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa. Declarativa. O que rege a proposição? Ela não pode ser imperativa, não pode ser uma interrogação, não pode ser uma pergunta e também não pode ser uma exclamativa. Ela tem que ser declarativa. Classificada de verdadeira ou falsa. Olha como é importante você estudar. Aqui em cima ele fala e falsa ao mesmo tempo. Aqui ele fala verdadeira ou falsa. Isso aqui está correto. Item 4. Chama-se proposição simples ou proposição atômica. Proposição atômica. Ok. Você, quando está lendo uma questão, tem uma resposta que claramente está errada. Quando ele coloca uma frase desse jeito, que coloca uma palavra diferente, qual é a tendência? Você fazer o seguinte, porra, não conheço, nunca ouvi falar, provavelmente ele está inventando, isso aqui está errado. Não faça isso. Se você sabe o princípio da lógica, a resposta é essa daqui. Quando ele vem com essa teoria, e você tem um erro gritante, você pode estar certo que essa teoria aqui é verdadeira. E realmente é. A proposição atômica é uma proposição simples. E não tem a junção nenhum conectivo, ok? Proposição simples ou proposição atômica. E por último, chamam-se conectivos as palavras que são usadas para formar proposições a partir de outras. Quais são os nossos conectivos principais? E, ou, se então e o se, somente se. Eles formam a junção dos termos P e Q com conectivo, vão formar uma nova proposição que será chamada uma proposição composta.
Então, analisando essa questão, com certeza absoluta, o nosso item que está errado é o item número 2. Ok? Muito obrigado. Vamos agora para a próxima questão. Bem, galera, nossa segunda questão, uma questão que é o da CESP. Na lógica sentencial, denomina-se proposição. Olha aqui, proposição. Mesmo assunto da nossa questão anterior. Uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Assim, frases como está o dia hoje, olha aqui, olha aqui, olha aqui, termina numa interrogação. E esta frase é falsa. Não são proposições, porque a primeira é uma pergunta e a segunda não pode ser nem verdadeiro nem falso. Quando tem questão da CESP de proposição, geralmente ele vem falando a definição, até para facilitar o entendimento da questão. Tá? E a gente, através dessa definição, vamos tentar resolver. O que ele fala? Olha aqui, ó. No início ele coloca o parêntese. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Observa, ele faz uma afirmação e coloca o parênteses antes da questão. Por que isso? Ele quer que você analise as frases que ele passa e se você achar exatamente o que ele falou, dentro do parênteses você vai colocar verdadeiro. Se você não achou, vai colocar o quê? Falso. Ou então certo e errado. Vamos lá. Nosso primeiro item. A expressão x mais y é positiva. A expressão x mais y. Uma das características da proposição é o quê? Característica principal. Sujeito e predicado. Sujeito. Quem é o sujeito? A expressão x mais y. Isso aqui, ó, x mais y, é uma fórmula. Como eu vou determinar que essa fórmula é positiva? Eu não sei quais são os valores. Se eu não sei quais são os valores e eu afirmo que é positivo, está entrando numa contradição. Então essa frase é falsa. Ela está errada. Ok? Não é proposição. Segunda, o valor de x. Eu acabei de falar agora anteriormente. Para ser proposição, sujeito e predicado. Eu não tenho nem sujeito nem predicado. Isso aqui é uma expressão nominal. Ok? Não é uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Quem marcou os 10 gols? Pelé. Sujeito, verbo, predicado. É uma sentença assim declarativa, então é uma proposição. Temos uma proposição até agora. E por último, o que é isto? Uma interrogação. Isso aqui não é uma sentença declarativa. É o quê? Uma interrogativa. Isso aqui não serve para a gente. Ele fala aqui exatamente 3 proposições. Na verdade, eu só tenho uma proposição. Então, qual é a letra que eu vou marcar dentro do parêntese? Falso, errado. Essa resposta tem como item errado, ok? É um exemplo clássico de como se procura uma proposição. Vamos para a próxima questão? Bem, vamos à correção da nossa terceira questão. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas pelas letras de A até D, apenas 2 são proposições, apenas 2. Então, vamos caçar essas alternativas se realmente são proposições. A primeira, Pedro é marceneiro e, olha aqui, nós temos um conectivo, e Francisco pedreiro. Pedro é marceneiro. É uma proposição? Sim, é uma proposição. E Francisco é pedreiro. Essa vírgula aqui, ela está ocultando o verbo. O meu conectivo e, pela nossa tabela verdade, o que fala a tabela verdade do e? Como a gente forma uma proposição verdadeira? Qual é a regra do e? Ela é verdadeira quando as 2 proposições são verdadeiras. Temos uma proposição verdadeira e temos outra proposição verdadeira. Isso sim é uma proposição que tem um sentido lógico verdadeiro. Temos uma proposição, alternativa à letra A, é uma proposição. Letra B, Adriana, você vai para o exterior nessas férias? O que é isso daqui? É uma pergunta. Se é uma pergunta, não é uma sentença declarativa, não é proposição. Que jogador fenomenal! Uma exclamação, uma exclamação, então não é proposição. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Olha aqui, ó. Não deixe de resolver a prova. Isso aqui é uma ordem, é sentido imperativo, não é declaração, então também não é proposição. Se eu tenho aqui 3 sentenças que não são proposição, a minha resposta aqui vai ser o quê?
falso. Ok? Falso. Bem, e a nossa próxima questão, questão número 4. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas pelas letras de A até C, todas são proposições simples. Simples. Ele fala que todas elas são simples. E mais de uma delas é verdadeira. Ok? Então, eu tenho que analisar as duas hipóteses. A primeira, eu tenho que verificar se realmente são simples. Vamos lá. A Lua é um planeta? Proposição simples? Sim. Não tem conectivo. Quais são os conectivos? E, ou, C, então, C somente C. Não apresenta. Termina em exclamação? Não. Termina em interrogação? Não. É uma ordem? Não. Então, realmente, é uma sentença declarativa, é uma proposição. Letra B. O sistema de governo do Brasil é o parlamentarismo. Qual é o sistema de governo do Brasil? O parlamentarismo. Então, nós temos uma proposição simples também. Não é uma pergunta, não é uma exclamação e também não é uma ordem. E por último, o conjunto de números pares e dos números primos são disjuntos. Quais são os conjuntos disjuntos? O conjunto dos números pares e dos números primos. Sujeito, verbo e predicado? Sim. Nós temos uma proposição simples, com o sujeito composto, tá legal? A primeira frase foi feita, ou seja, matamos todas as orações que são consideradas proposições simples. Isso aqui é verdadeiro. Agora vamos para o segundo momento. Mais de uma delas é verdadeira. Eu tenho que analisar o conteúdo da frase. Esse tipo de questão só é exigida quando tem conhecimentos gerais. Vamos analisar. A Lua é um planeta? Verdadeiro? Não, não é. A Lua não é um planeta. A Lua é nosso satélite natural, não é isso? Segundo, o sistema de governo do Brasil é o parlamentarismo? Parlamentarismo? Não, é o presidencialismo. Ele fala que mais de uma é verdadeira. Eu tenho 3 itens, já peguei 2 falsos. Então, essa afirmação aqui que ele está me falando é o quê? Falsa. Essa afirmação é falsa. E o conjunto dos números pares e dos números primos são disjuntos? Não, não são disjuntos. Nosso primeiro número primo é o número 2. E o 2 também faz parte do conjunto dos números pares. Tá? Então, nós temos um elemento em comum. Quando ele fala que são disjuntos, quando ele fala que os elementos são disjuntos, o que ele está querendo falar? Que eles não possuem elemento em comum. Então, não é verdade. Nós temos aí o elemento, o 2, que faz parte tanto dos números primos quanto dos números pares. Então, essa afirmação aqui, todas são proposições. Sim. E nenhuma delas é verdadeira. Ok? Então, essa resposta é errada. Vamos agora para o nosso próximo módulo.